Ei. Muito boa noite a todos. Começando mais um encontro, mais uma segunda-feira. Se tiver alguma música, como eu sempre falo, só erguer a mão, pedir, se a gente souber, a gente vai ter o prazer em fazer. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tudo, vive seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele, autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus estiver sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus estiver sorrindo. Seja qual for o
trouxe aqui para aliviar o sofrimento. Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Os amores, qual as cores, são encantos passageiros, em chegadas e partidas. Mas te digo, companheiro,
amigo é pra toda a vida. Só o amor cobra seu preço, brilha, mas se despedaça, beija e deixa cicatrizes. Porém as horas felizes o amigo traz de graça. Amizade, amizade é dom divino da paz, é poesia e violão cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. É um duende, é uma fada, é o nosso anjo da guarda. A mãe, o pai, o filho, a eterna mão abençoada, sempre estendida ao auxílio. Mesmo quando a fé nos falta, mesmo assim está presente. Pois se a gente leva o tombo, o amigo empresta o ombro e chora junto da gente. Amizade, amizade é dom divino da paz, é poesia e violão cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, lá pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o bem maior.
com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, que o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Não é bairro, mas é de atividade pública. IW, o ônibus preto, IW, 2 assistentes. Onix? Ônibus 2,60. Obrigada. Tem uma deixa, não tem nada. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá o caminho certo é você, meu Pai. Toda essa multidão vem do amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Sabes que me vejo no olhar perdido de um irmão e buscar o mesmo bem nessa direção, caminhando bem. É meu desejo ver aumentando sempre essa produção, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Vamos pedir hoje? Está mais próximo, então vamos fazer até o Me chamastes para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma
uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar, nem dar nem resposta. Eu pensei na tua esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seguro. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na sua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. O palestrante é tu? Não, o Alberto chegou. Nossa, eu vou. Está no vovô hoje. Hoje de manhã. Mas vamos aproveitar enquanto o Pedro discute. Não esqueçam que no primeiro domingo nós temos os estudos. Quem quiser participar dos estudos, nós fechamos uma turma agora. Essa última agora fechou, senão dá muita diferença entre aqueles que vão entrando. Então agora nós temos uma listinha de espera, até chegar a um determinado número aí para nós começar outra. Então quem tiver interesse já vai dando um nome ali para a Michele. Os estudos são sempre o primeiro domingo de cada mês, das 3 às 5. Então dá tempo de fazer a comida, dar uma descansadinha, fazer sua carninha, tudo beleza no domingo, e às 3 horas vir para fazer o estudo. É um domingo só no mês. Então sempre no primeiro domingo nós temos os estudos. Quem quiser saber mais sobre a doutrina espírita, quiser fazer parte, compreender, assim como tem muitos que têm uma utilidade que está orando, outros que simplesmente pela curiosidade, para ter um maior entendimento, é aberto a todos os públicos. Então, a única diferença é que essa primeira turma fechou, porque senão nós vamos a cada domingo, cada mês nós temos alguns entrando. Então a gente fechou uma turma, vai dar mais um número, agora a gente abre a outra turma. E faz essas turmas paralelas, para poder
poder fazer esse estudo, tendo cada sempre melhor aproveitamento. Senão a gente vai sempre ter que voltar um pouco ao assunto para poder aquele que entrou ter entendimento. Então, assim, agora a gente começa a tocar no mesmo ritmo e a outra turma começa a tocar no mesmo ritmo. Tá bom? Acho que era isso. Se o Pedro está pronto. Acho que a gente vai fazer a última, que é o pedido do Fábio. Tá, pode ser. Aí, o Pedro já está pronto ali, daqui a gente já começa. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só na tinta, mas chegando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está aqui no que você possui, o que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus em conhecer o seu amor. Você é precioso, mas sabe que o ouro por de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Eu consigo só admirar, mas olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem, nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus em conhecer o seu amor. Você é precioso, mas sabe que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Voz. Mais novo vovô do dia, chegando. Parabéns, vovô. Vou me preparar para hoje não chorar, né? Porque é um dia de muita emoção. E caiu justamente, né, no planejamento a fala de hoje. Então estou em oração já desde a saída de casa para poder me manter conectado, para lembrar de tudo o que eu estudei, o que eu planejei, né, para falar para vocês, para falar para a gente, né, que a gente também fala para nós, nos momentos que a gente está aqui. Então, agradeço as felicitações, o carinho de todos vocês, né, já tenho um neto de 3 anos, que é do coração, e agora minha filha mais velha, né, deu à luz hoje de manhã uma menina. Então agora, casalzinho. Bom, no programa da nossa casa, né, é um estudo, na verdade, e então esse estudo ele ocorre toda segunda-feira, quando a gente vem aqui, quando a gente para, quando a gente reflete, quando a gente escuta, quando a gente fala também, quando a gente escuta uma música e essa música
nos ajuda, né, a elevar nosso pensamento, a nossa alma, ajuda a tocar a nossa emoção e os nossos pensamentos. Então todos esses momentos são sempre sim de estudos, né? E esse é a continuação então de todo o nosso programa. Às vezes nem todos vocês conseguem vir sempre e acompanhar todas as atividades, mas elas fecham um assunto com o outro, um tema com o outro. Por vezes pode parecer repetido, né? Mas a questão não é a repetição, e sim os ciclos de que uma coisa está conectada com a outra e que há várias formas de entender e dizer sobre a mesma coisa. Hoje, a nossa reflexão é sobre, aqui está meu desenho para eu não esquecer, né? Porque hoje eu não queria confiar tanto na memória. É sobre a lei da ação e reação. Então esse foi o tema proposto. Porém, quando a gente fala em ação e reação, nós estamos nos referindo a uma lei da física que a maioria de nós estudou lá na escola quando éramos adolescentes, né? Que é aquilo que a gente chama de terceira lei de Newton. Então, quando a gente fala de ação e reação enquanto lei da física, nós estamos falando de uma lei que rege apenas o nosso aspecto físico terreno, e que muitas vezes a gente confunde essa lei que é física, que é material, com as questões divinas, né? E com a própria lei divina. Então, né? Por exemplo, só para a gente recapitular, não sou bom em física, né? E talvez eu não tenha aprendido essa lei lá quando eu era adolescente, porque já nem me lembrava tanto. Mas essa lei basicamente diz o seguinte, que dois corpos, né? Dois corpos, pode ser duas bolas, pode ser duas pessoas, duas pedras, ao se chocarem, né? Elas vão produzir a mesma força, a mesma reação em ambos os corpos, né? Só que em sentido oposto. Então, por exemplo, se alguém estivesse aqui perto de mim e me empurrasse, o que aconteceria? Ambos, eu e a pessoa que me empurrou, sofreríamos a ação e a reação desse ato. Então, o meu corpo viria para cá e, em sentido contrário, a pessoa que me empurrou também iria para trás. Então, o que os dois corpos fariam? Isso aqui, né? Então, é essa oposta. E assim, por exemplo, se a gente pegar duas bochas, duas bolas de pedra, né? Falando da bocha que me veio agora, quem já jogou bocha, né, vai lembrar desse exemplo. Então a gente joga uma bola de pedra e ela tem que acertar outra. O que acontece quando a gente atrita essa bola que a gente jogou na outra que está parada? O choque produz a reação. Então essa mesma força que provocou a ação, ela sofre uma reação e ela às vezes volta, às vezes ela vai para o lado, mas ela nunca fica parada. Então, ao atingir o alvo, ele não fica parado, sempre sofre uma reação na mesma intensidade e em direção oposta. Essa é a lei física da ação e reação. E a gente diz que ela é diferente, né, das questões espirituais, porque justamente ela é imediata, é imediatista, a gente vê o resultado imediato, ela é limitada e não é complexa, é simples, né? Como no exemplo de duas pessoas empurrando ou da bocha gritando uma na outra. Então, mesma coisa, se eu jogasse uma bola aqui, né, no teto, o teto, mesmo que esteja parado, ele vai exercer uma pressão nessa bola, e vai jogar a bola na mesma intensidade para baixo. Ou, por exemplo, um último exemplo, o helicóptero. Quando ele voa, a hélice dele, né, faz um movimento que produz, então a ação é
o movimento que vai produzir o ar, vai empurrar o ar, vai produzir o ar, não, desculpe, o ar já existe, né? Então ele vai produzir uma força que vai jogar o ar para baixo, né? E automaticamente a reação dessa força é fazer com que ele suba, né? Ou se mantenha na altura. Então, isso é do ponto de vista físico da matéria. Bom, o que difere então quando a gente está falando na seara espírita da lei da ação e reação? Não é a mesma coisa, mas tem tudo a ver também com a lei que é de causa e efeito. Então, toda vez que a gente falar de ação e reação, nós estamos falando da parte física, que é a lei da matéria limitada à Terra, né? Por causa da gravidade, do funcionamento desse planeta. A mesma ação que nos prende a esse chão, né? Saindo da Terra, no espaço, os astronautas, eles conseguem exercer essa mesma força? Não aplica a lei da ação e reação, porque ela é restrita à Terra. Bom, então quando a gente está falando na seara espírita, nós estamos tratando da espiritualidade e todo esse processo de ação e reação, né? No lado espiritual, nós estamos falando de uma lei que se chama causa e efeito, que às vezes a correspondência pode ser igual, mas não é a mesma coisa. Principalmente porque a causa, a ação e reação, ela é física, momentânea, né? É sobre algo físico. E a causa e efeito é uma lei moral, ela é divina, ela não necessariamente é imediata, né? Então ela pode ter consequências futuras nas nossas vidas futuras. E algo que a gente comenta agora, né? Ela vai ter uma reação, ou seja, é uma consequência, não propriamente uma reação como da força física, né? A reação é bater e jogar os corpos em direção opostas. Agora, a causa e efeito é uma consequência. O que elas têm em comum? Ambas tratam daquilo que eu faço e aquilo que acontece depois como consequência. Então, por isso a gente confunde bastante. Bom, sendo uma lei moral, então, de causa e efeito, ela é complexa, porque ela tem muitas variáveis. Não é apenas um conceito da física que explica, né? Ela está dentro de um arcabouço da lei divina, que é a lei da justiça, que a gente pode dizer. A justiça, não a nossa justiça na compreensão humana, mas a nossa justiça divina, que a gente tanto tem que aprender ainda para conseguir compreender, perceber, entender e principalmente aceitar essa complexidade com essas variáveis em função da causa e efeito. Então, o que ocorre, né? Ela não é necessariamente imediata. Ela ocorre, mas a sua consequência pode ser futura ou até a longo prazo. E o seu efeito, no caso, ele pode ser um efeito danoso, né? Ou seja, pode causar um dano, e esse dano pode ir aumentando ao longo do tempo. Por isso tem inúmeras variáveis, né? Porque ela é da moral. E toda causa, né? Tudo que eu causar, essa é a premissa, vai ter um efeito. E esse efeito ele vai ser positivo ou negativo. Vai depender, né? Se o que eu causar, aí a gente pode falar de uma ação, de uma atitude, de um pensamento, né? Da nossa vibração, do nosso sentimento. Tudo isso causa alguma coisa. Então vamos lá. Pensamento,
sentimento, né? A nossa vibração e o nosso desejo. Tudo isso fundamenta uma ação, né? Então, pensamento, ação, sentimento, vibração, tudo isso, ação, atitude, é a causa, né? No sentido de que a gente causa algo. E o efeito, que é a consequência, sempre vai ser relacionado ao tipo de causa que ocorreu. Então, não é possível que eu faça uma coisa má esperando que a consequência ou o efeito da minha ação seja uma coisa boa. Então, por isso, denegrir uma pessoa, caluniar, mentir, são exemplos de situações que são corriqueiras, que a gente presencia ou até faz no nosso dia a dia, né? E que a gente acha que isso é uma coisa normal e é de menos importância. Essas são principais fontes de consequências danosas. Então, são 2 linhas com 3 palavrinhas. Primeira linha: denegrir, caluniar, mentir. É um nível de causa. Segunda linha com mais 3 palavrinhas: agredir, roubar, matar. Vejam a diferença de nível, correspondem às mesmas vibrações. Então, se eu calunei alguém, né, é possível que eu possa roubar em determinada consequência, em uma determinada circunstância. Eu, Pedro, posso dizer assim, e todos vocês, todos nós, nunca roubei nada, nunca. Mas você já caluniou alguém? Certamente. O que é uma calúnia? Quando a gente impõe a alguém algo que é do nosso julgamento ou da nossa forma de entender e coloca posto para aquela pessoa como se aquilo fosse a verdade. Então a gente faz a difamação, né? A gente denigra a imagem. Bom, se eu faço isso, na mesma correspondência e no nível mais grave, eu vou roubar. Porque elas vêm da mesma fonte. Então, talvez eu não faço isso, porque eu já superei esse processo, mas ainda precisa purificar um pouco mais a minha energia, a minha vibração e meu sentimento, para também vencer o próximo passo, que é não caluniar, ou mentir, ou denegrir, ou fofocar, é a mesma coisa, né? Nesse sentido. Então vejam, tudo isso é para a gente perceber o quanto nós precisamos policiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, essas sensações, e principalmente, como diz Jesus, policiar a nossa boca, porque uma vez proferida a palavra, é como um tiro que não tem volta. Uma vez que a gente dispara um tiro, ou joga uma pedra, não há como recuperar. Você não puxa uma bala de volta, você não puxa a pedra de volta, e você não puxa a sua palavra de volta. E tudo isso é carregado de vibrações, né? Nesse caso, eu dei um exemplo negativo, mas há os exemplos positivos, de amor, de perdão, de boas vibrações, né? De verdade, de sentimentos elevados, de boas ações. Então, é como se a gente tivesse uma balança. Normalmente eu falo que a gente tem, né, uma balança onde a gente deposita tudo que é negativo, né, que circula a gente, tudo que é positivo. E ora a gente está assim, todos nós
ainda somos assim, porque estamos num nível e num plano terreno de evolução e de aprendizagem. Então, em um determinado momento, eu posso agir nesse sentido ou nesse, e às vezes eu posso agir no mesmo momento das duas formas. Quando a gente evolui, passa por esses processos, a gente não precisa mais reencarnar, viver num plano físico. E aí a nossa morada é aquela chamada de morada eterna, que não é aquela que a gente vai quando morre. Descansou, foi ao céu, foi para a morada eterna. Então, essa morada eterna, ela é uma conquista depois um estado do espírito em evolução que atingiu já a libertação dessas coisas todas que são aquilo que a gente chama de defeitos e que a espiritualidade trata, a seara espírita, a doutrina espírita trata como imperfeições. Então, nosso mundo, nós vimos, ou vemos, no caso, os defeitos das pessoas. A gente percebe o defeito um do outro, pena que a gente não percebe o nosso. Mas a espiritualidade, ela nos ensina que isso não é um defeito, que é uma imperfeição. Qual é a diferença de um e de outro? Defeito eu já estou julgando, já está determinando. Eu determino que aquela pessoa tem aquele defeito e aquilo não muda. Quando eu trato isso como imperfeição, eu estou entendendo que aquele espírito, que aquele ser humano, aquele espírito encarnado, que é um ser humano, ele está em processo de aprendizagem. E que ele só apresenta essas questões, ainda que a gente chama de negativas, porque ele ainda não deu aquele passo na evolução. Ou seja, nós saímos do 0 para ir a 100 ou a 1000 num processo evolutivo para atingir a perfeição. Mas por hora, a perfeição é somente Deus que a gente entende. Mas há escalas, Nosso próximo nível, eu sempre falo, uma das coisas primeiras que eu aprendi no Espiritismo é que o nosso próximo passo na escala evolutiva é ser fugiu a palavra agora, da orla, da onda, do grupo dos anjos. E olha o que representa o anjo para nós. Como que a gente entende? Como é que a Igreja Católica nos ensinou que era o anjo? Um homem, às vezes sem traços definidos de masculino ou feminino, mas às vezes com os traços definidos. Então era um homem com asas. Isso é simbologia. Para nos ensinar, a espiritualidade ensina da mesma forma. Para nos ensinar que o anjo é um homem, ou seja, um espírito, não é um masculino ou feminino, é um espírito já desprendido das questões terrenas. Ele não precisa mais sofrer o efeito danoso das suas causas, daquilo que ele causa, porque ele já não causa mais nada negativo. Então, ele ganha asas, que não é de verdade, mas a asa, significa liberdade. Então ele tem consciência, ou seja, seu nível de consciência é tão grande e a sua pureza de coração é tão grande que dá essa liberdade e permite. Cada asa representa a evolução intelectual e a outra a evolução emocional do sentimento. Uma asa tem várias penas. Cada pena é uma virtude que a gente desenvolveu.
Esse é o processo evolutivo. Então vejam, quantas asinhas a gente já está ensaiando, aliás, asas ainda não, quantas peninhas a gente está acumulando, né, como efeito das nossas boas ações. E o que é uma boa ação? É tudo aquilo que a gente faz que está de acordo com o código moral que Jesus veio pessoalmente à Terra nos trazer, que se chama Evangelho, e que é a base para todas as religiões cristãs, independe se é crente, se é católico, se é espírita, é a base, né? Todas compartilham, em ter bem claro, de formas diferentes, porque faz parte do processo, mas um dia todos caminharão para um entendimento comum, e aí não vai mais haver religião, e sim vai haver uma chama crística em cada um de nós, né, que nos mantém na divindade, porque a gente já, né, superou isso. Então vai chegar um dia que a gente vai estar libertos do espiritismo ou do catolicismo, e isso não vai mais importar, porque a gente já não precisa mais dessa escola para aprender a despertar, a gente já vai conhecer a verdade. Em relação a tudo isso, falei de todo esse processo evolutivo para a gente falar das consequências nefastas dos nossos atos. Tudo aquilo que a gente causa e que, ao contrário do que eu falei, de evoluir, de ascender, de melhorar, mantém o espírito, o ser humano preso, né, por mais tempo naquele degrau, sem que ele consiga dar o próximo passo. E esse efeito, alguns conhecem como karma, por exemplo, no budismo, né? E a gente usa muito também aqui o karma. O que é o karma? Tudo aquilo que a gente acumulou de efeitos das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Essa palavra karma, né, 2 sílabas, kar quer dizer ação e ma, a consequência. Então nós produzimos diariamente consequências que vão para essa nossa conta pessoal intransferível que se chama karma. Há o karma bom e o karma ruim. O karma ruim são as consequências de tudo que a gente fez fora, né, dessa lei moral, em desacordo com a lei da justiça divina, e que é fruto ainda das nossas imperfeições, e que elas são nada mais do que a fonte de todos os nossos infortúnios. O que é o infortúnio? A dor, o sofrimento, a desgraça, a tragédia, tudo aquilo de ruim que acontece conosco, com as pessoas, com a família, com o mundo, com a sociedade. Aquilo que é individual meu, aquilo que é individual da família e aquilo que é individual de uma nação inteira. Porque tem coisas que eu pratico sozinho, tem coisas que eu pratico junto com a família, e tem coisas que eu pratico com um grupo maior, que é uma comunidade, uma cidade, um estado, sei lá. E a gente compartilha das mesmas ações, das mesmas formas. Então, se eu sento, tomar um chimarrão com a minha comadre, e eu cometo o ato de difamar alguém ou de caluniar, como é o exemplo que eu iniciei falando, eu estou compartilhando com aquela outra pessoa, e aquela pessoa também estimula e completa alguma coisa, ou é conivente, e pega para si, pode não falar nada,
né? Pode não acrescentar nada nessa calúnia ou nessa mentira, mas escutou e tomou isso como uma verdade e passou a entender aquele fulano de acordo com o que a vizinha falou, com o vizinho, ou o que o Pedro falou. E aí compartilha da mesma coisa. E aí eu tenho consequências que vão ser diferentes, mas a fonte é a mesma. E aí então a gente fala que esses infortúnios eles são manifestados sempre pela dor. Mas o que é a dor, senão o maior recurso pedagógico da espiritualidade para que a gente possa aprender? O que é um recurso pedagógico? Lições. Lições que a vida nos dá para que a gente possa despertar, para que a gente possa melhorar a nossa forma de entender, abrir os nossos olhos, enxergar algo diferente, pensar sobre aquilo, sentir de forma diferente, despertar. Esse despertamento cada vez mais perto da verdade. Mas a verdade não é o Pedro que sabe. Por quê? Porque a verdade é algo que a gente não enxerga. A gente vai descobrindo aos poucos, construindo isso de acordo com a lei divina, e quando a gente entender a verdade, estaríamos no outro nível, no outro degrau do processo evolutivo. Às vezes pode parecer estranho, difícil dizer e acreditar que um dia nós aqui que estamos hoje, numa segunda-feira, sentados na Casa dos Caminhos do Bem, esse nome já é para nos ajudar a lembrar o tempo inteiro qual é o tipo de caminho que a gente tem que percorrer. É difícil de acreditar que nós aqui um dia seremos anjos, ajudaremos outros tipos de humanidade, outros homens, outros espíritos, em nome do Pai. Seremos, é difícil, mas essa é uma crença importante, porque se a gente não tiver essa crença, que a gente vai a cada milênio, ou a cada ano, ou a cada dia se tornar um espírito melhor, uma pessoa melhor, eu não consigo viver a doutrina espírita e o princípio do espiritismo, que prega justamente isso, que a gente tem uma vida terrena cheia de lições para aprendermos a nos melhorar, que a morte é apenas uma passagem de escola ou de série, como eu costumo brincar, e que eu volto para a espiritualidade, me preparo, aprendo mais coisas, reviso as lições e volto para aplicar. Então lá em cima é como se eu estudasse a teoria, é como se eu só estudasse livros, estou lá em espírito. Não é bem assim, é só um exemplo para a gente tentar aprender. Aí a gente estuda um pouco, conhece algumas coisas e a gente acha que entendeu aquilo. E aí vem a segunda parte dessa aprendizagem, que é a nossa encarnação em um novo grupo, ou no mesmo grupo, um novo corpo, com novos desafios, que é para praticar aquilo que eu já vi lá em cima, que eu estudei. Então, para quê? Para que a gente possa ir aprimorando e um dia desenvolver as duas asas, a do intelecto, da nossa inteligência, com estudo, com reflexão, pensamento, e do coração,
ação, com a prática, com o sentimento, com a vivência real praticando aquilo. Bonito isso, né? Quando a gente consegue entender isso dentro do Espiritismo, é um alento, é uma esperança, porque a gente acaba, aos poucos, perdendo um pouco mais do medo da terrível morte. A gente não fica mais tão temeroso, com tanto sofrimento, porque a gente apenas vai pegar um trem e vai passar por uma próxima estação, onde tudo continua de uma forma um pouco diferente, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos, sempre em processo. E que aquele que eu amo hoje, vou encontrar de novo, vou viver de novo, porque não somos solitários, somos únicos, mas não somos solitários. Eu tenho medo de perder alguém, mas esse alguém cumpriu a sua missão, enfrentou as suas lições, aprendeu um monte de coisas, outras não. E aí ela precisa voltar para se abastecer mais. Depois ela volta e a gente se reencontra. Uma vez o nosso mentor da casa, há muitos anos atrás, quando a gente formava esse grupo, os seus fundadores e os primeiros que ajudaram a construir aqui na matéria, no físico, esse grupo, nós tínhamos muita curiosidade por que a gente tinha tanta afinidade, ou por que a gente estava se reunindo num desafio que a gente ainda não tinha ideia do que seria, como seria. E aí ele nos explicou as nossas vidas pretéritas, nossos passados antigos, de 200, 300, 500 anos atrás, de 100 anos atrás, que cada um de nós fazia. E aí a gente vê que quando a gente volta, a gente se reuniu de novo todos, e que aquele que fazia tal coisa, hoje faz essa, mas ele tende a repetir, corrigir as suas falhas, mas as lições parecem que são as mesmas naquilo que a gente não aprendeu ainda. E aí se assemelha à escola, que a gente repete quando a gente não aprendeu. E é assim. E isso para mim é motivo de muita alegria, de muita esperança, de conseguir entender assim. Porque assim foi a minha forma de entender as perdas das pessoas queridas, dos amigos, dos familiares. Porque a gente consegue deixar tudo mais. Dor, saudade vai existir, nós somos humanos, nós não somos indiferentes, com alguém que se vai, ou com alguém que está sofrendo à nossa volta, nós não somos indiferentes, mas a gente consegue ter um olhar esperançoso sobre aquilo, de como ajudar, de como conduzir a vida para que possa sair tudo da melhor forma, e que a gente possa aprender a viver os melhores momentos com aquelas pessoas e não dar importância para as imperfeições, e com isso a tendência é a gente aprender a perdoar mais e a amar mais e ter menos efeitos negativos. Se eu sou uma pessoa muito apegada à matéria, a esse plano, não acredito nessas coisas, não tento viver de acordo com alguns princípios da doutrina espírita, ou da espiritualidade, ou de aquilo que as religiões de melhor podem nos ensinar, que é viver de acordo com as orientações do nosso mestre. Se a gente não tem isso,
a gente tende a ficar mais preso, mais difícil, mais rancoroso, perdoar menos. Tudo que não ocorre de acordo com o que eu quero, o que eu penso, vira uma tragédia, vira uma desarmonia, uma contrariedade. Fico infeliz, faço as pessoas ao meu redor infelizes, porque eu não posso controlar tudo. As coisas fogem da forma como eu gostaria. Mas quanto mais, todos nós temos isso, gente. Faz parte da nossa imperfeição. Mas todos nós, quanto mais esclarecimento a gente tiver, mais oportunidade a gente vai ter de ir melhorando isso e nos tornando menos possessivos, menos agressivos, respeitando mais aquele que vive conosco, pensando mais no outro e menos no meu umbigo, que é muito difícil nos tempos de hoje. É o eu. O que eu quero, como eu quero. É importante, o eu é importante. Ele precisa estar num lugar importante. Mas tudo que for pro eu, ele não pode ferir em nada o eu do outro. Porque se não estiver em harmonia e ferir a liberdade do outro, o karma que eu estou acumulando não é positivo, e isso em algum momento vai retornar em mais dor, sofrimento, desajuste, doença. E essa dor, ela se manifesta sobre várias coisas. Alguns até cheguei a escutar de algumas pessoas que esse papo do espiritismo da dor era só para confortar, ou de outras religiões, era só para confortar as pessoas, para as pessoas se aceitarem sofredoras, e submissas a alguma coisa, a dor. Mas isso é fruto de uma mente que está procurando encontrar elementos, para acreditar em algo. Então, quem sou eu para julgar? Eu entendo diferente, mas eu não posso impor no outro a minha forma de ser. Que pena que a pessoa ainda não conseguiu dar um passo, mas ela tem oportunidade, mas daqui a pouquinho ela vai conseguir. Ela vai compreender, ela vai conseguir sentir menos dor quando ela entende isso. Ela vai conseguir perceber o que tem por trás da dor. Talvez alguns consigam perceber o que é que precisa aprender. E normalmente, uma das grandes formas dessa dor se manifestar, que é os efeitos de tudo que a gente fez, viveu, sentiu, uma das formas grandes de vir essa consequência é sobre a doença. Quando a pessoa não consegue, ela está em alguns estágios. Todos nós, gente, todos, em uma vida ou outra, em um momento ou outro, vamos enfrentar a dor, por exemplo, da doença. Mas também vamos enfrentar a dor do desamor, Vamos enfrentar a dor da violência, se tivermos praticado também a violência. Mas o que é mais importante de tudo isso? A lei divina, que é a lei da justiça divina, não deixa um dos seus filhos sequer sofrer 1 milímetro a mais de dor do que aquilo que ele próprio plantou. Então não vai haver, e isso é outro ponto importante que a gente precisa confiar, e é bem difícil, de entender que eu não vou sofrer consequência pelo outro, pelo que o outro fez, só por mim e exatamente na medida em que eu causei. Por isso é a consequência.
Bom, tudo isso então para dizer que o amor, a justiça, a misericórdia e principalmente o perdão são os maiores recursos de aprendizado e de eliminação, amenização dessa própria dor, desse próprio infortúnio. Então imagina o seguinte, imagina que numa vida passada teve uma situação em que eu podia ser, ou que eu fui muito invejoso, e havia uma pessoa muito bonita que eu invejava muito e eu desejava ter o que ela tinha, e eu tornei uma inimiga. Para passar a perna, trapacear e ter o lugar dela, eu dei um jeito de minguar a sua vida terrena. Então eu contribuí ou matei. Então ela teve o seu tempo de vida programado diminuído por meu livre-arbítrio. De alguma forma, essa pessoa que foi antes do programado foi injusto? Não. De alguma forma, havia essa possibilidade, porque dependeria das causas dela. Mas o ato meu de tirar a sua vida, abreviar a sua estada terrena, é apenas consequência minha. Passados 100, 200 anos, depois que eu despertei o meu entendimento para isso que eu fiz, que eu já me dizia melhor, eu reencarno no papel de uma mãe que perde a sua filha precocemente. E aí eu sofro nessa ação, na prática, para despertar aqui, todo o processo para manifestar o amor, para eu sentir e eu me perdoar. A gente não lembra quando a gente está aqui, mas as dores que a gente escolhe sofrer é porque a gente precisa reparar a ordem natural das coisas e a gente precisa se perdoar. Então veja que recurso incrível que é a dor. Horrível a dor, mas como recurso ele é incrível. Ninguém de nós quer usar esse recurso, não. Em sã e livre consciência, porque aqui a gente esquece da espiritualidade. Mas lá a gente escolhe. E aí a gente precisa sentir na pele tudo o que causamos de danos para o outro. E aí está, gente, uma coisa também maravilhosa que o Espiritismo me ensinou, que não existe nenhuma consequência que não tenha uma causa. Ou seja, nada é fruto do acaso. Nada é injustiça, por pior que possa parecer a minha situação. Ela serve sempre para mim e para os outros, todos envolvidos. E cada um dessa vivência, por pior que ela seja, tem um aprendizado, é uma lição para cada um. E cada um vai enfrentar a mesma situação, sentindo, entendendo e percebendo de diferentes formas. É como uma sala de aula quando a gente faz o trabalho em grupo. Cada um ajuda e pega um pouco do conhecimento para si. Não sei se a gente tem tempo ainda. Temos? Gostaria de, se me permitem, fazer a leitura de um texto. Normalmente
Normalmente eu conto as historinhas, né, desse livro, mas hoje eu quero ler, né? Jesus no Lar. São ensinamentos de Chico Xavier, é um livro de Chico Xavier, que conta os bastidores de algumas reuniões de Jesus com seus discípulos. E nessa lição, ele chama de a razão da dor. Eu acho que fecha muito com toda essa questão da causa e efeito. Então dizia assim: Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos a lhe proteger? Não vela o céu, esses anjos, sobre a humanidade, sobre os destinos da humanidade? Jesus olhou para Raquel com um olhar firme, calmo, e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina, disse Jesus. Todos se espantaram. Como, né? A razão da dor procede da proteção de Deus. Como Ele nos protege nos dando a dor? A gente já explicou pela fala anterior. Mas aqui eis a explicação de Jesus. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava uma explicação mais ampla, Jesus continuou fraternalmente elucidando sua questão. E contou Jesus então para os presentes. Eles estavam reunidos depois de um sermão que Jesus fez para a população que ouvia, os sermões em espaço aberto. Esse era um espaço mais reservado. E começou então Jesus dizendo: um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou por sua própria conta um homem comum. Desde o nascimento lhe cuidou diariamente. Ensinou-lhe ele próprio a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do seu protegido, o anjo, dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, escrever, ler e a contar. Afastava-o sempre, ora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de forma que não corresse nenhum risco. Por certo, soprando-lhe
ao pensamento ideias iluminadas através de 1000 modos de socorro imperceptível. Garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. O anjo dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, esse anjo, um pajem celestial, acorria atento, preparando-lhe um dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação, o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. E ao anoitecer, o anjo postava-se à cabeceira do seu protegido, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais no momento do seu sono. No transcurso da vida, o anjo guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo a uma vida superior, estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, de progresso e de aperfeiçoamento num lar. O homem, esse protegido, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se, porque nunca percebeu, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses e das necessidades dos outros. Ele, que retinha tantas e tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra. Nunca ajudou ninguém e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível anjo benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e diferente ao seu sofrimento. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse então em aflição. Rolando mentalmente, de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, pela dor, fazendo-se então, num futuro, precioso colaborador do Pai na criação. Finda a historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse ainda alguma dúvida em função da sua pergunta, mas emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com a ardente oração de júbilo. Então, fiz questão de ler, um pouquinho longo, e peço desculpas, para quem eu me passei no tempo,
mas é justamente uma lição do Mestre que exemplifica tudo o que a gente falou e tudo aquilo que eu não consegui dizer para vocês. E por fim, ainda ele mostra para nós a importância dessa dor. Porque se nós tivéssemos só cuidados e coisas boas, o que aconteceria conosco se não recolhêssemos aquilo que a gente mesmo planta? Qual o sentido do aprimoramento e do aperfeiçoamento se os anjos que nos protegessem ou os espíritos de luz que nos tomam, né? Todos nós temos um espírito protetor encarregado de nos auxiliar nessas questões, tal qual esse anjo pessoalmente tomou esse homem, né? Desde criança. A Igreja Católica chama anjo protetor. É um espírito protetor aqui. Todos temos, tá? E ele tem essa função de nos inspirar às boas coisas. Mas diferente deste anjo que Jesus cita na história, ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Ele não pode só nos dar coisas boas. Ele pode nos inspirar, nos encorajar, pode conversar conosco. Se a gente tiver uma noite boa, se a gente se preparar em oração, se a gente se elevar, quanto mais se elevar, mais a gente capta as mensagens do nosso anjo. E mais proveito a gente tem. Fora isso, ele só pode nos livrar daquilo que não temos merecimento. Para isso ele está ali, para que a justiça divina seja feita. E mesmo quando a gente tem que receber em troca tudo que a gente provocou, ele sempre está a inspirar coisas boas para que a gente possa amenizar essa dor, como o perdão, como o alto perdão, perdoar o outro, me perdoar, amar, transformar raiva em amor, transformar ódio em amor, transformar maledicências, reclamações, desesperos em algo mais produtivo. Pararmos de reclamar das coisas que nos acontecem e assumir as rédeas da nossa vida com força, lutando. Lembram que daí aqui no plano físico tem a lei da ação e reação, ou seja, para eu dar um passo significa que essa força vem do próprio chão também, que me impulsiona para frente. Todo passo que a gente dá é uma lei de ação e reação da física, por isso a gente caminha. Então, ou seja, figurativamente, nós precisamos nos mexer. Nós precisamos fazer algo por nós. Ninguém vai tirar a dor de mim se eu não conseguir, começar a senti-la, vê-la de uma forma diferente, tirar as lições para me deixar mais forte, amenizá-la e dar o próximo passo. Obrigado a todos. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com todos. Que a gente possa, então, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao Mestre, em agradecimento a mais esse dia, a mais essa oportunidade de encontro, de troca, de elevação, mais uma oportunidade de revermos as nossas atitudes, de pensarmos sobre as nossas ações, para que a gente possa deitar em nossa cama
com um pouco mais de paz e tranquilidade. Que possamos à noite estar em encontro com a espiritualidade, aprendendo e absorvendo ainda mais conhecimento, para que possamos ter ao acordar mais força, mais fé, mais vigor e um pouco mais de entusiasmo diante de nossas tristezas, nossas dores e nossos infortúnios. Que este grande Mestre derrame sobre nós as suas bênçãos, auxiliados por todos esses espíritos benfeitores que trazem a cada um de nós a luz, a sua paz e o seu amor. Que possamos ser dignos de receber toda essa energia, para que o Pai nos proteja, nos ampare e nos ilumine. Convido a todos para, em uma só voz, principalmente em um só coração, elevar aos céus a nossa prece de agradecimento e de súplica, através da sublime oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Enquanto o nosso grupo se prepara, Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,